Já vou falar aqui no começo do vídeo que esse vídeo aqui tem spoilers, é claro, né? Como é que eu vou falar do final do bagulho e não ter spoiler? Seu burro. Então, eu já tô falando isso aí porque a primeira coisa que vai acontecer é o Jack ser abstraído. Ah, tomou spoiler, né? Então, começando o episódio, depois deles matarem o Caim, né? Eles ficam meio que desnorteados, já que matando o Caim não tem como sair dali, entende? Então o Jax acaba ficando meio lelé da cuca e acaba sendo abstraído por não ter chance de sair daquele local. E ele praticamente abstrai literalmente do nada, não tem nenhum desenvolvimento ali. Mas eu acho que a série fez isso aí mesmo, pra dar aquele choque assim. Tanto que quando os personagens olham, né, pra ele, tanto o Pomni, todo mundo, todo o pessoal olha pra ele e fica meio que assustado, né, porque não espera. Isso é tipo quase que uma assimilação ao tal do suicídio, entende? Porque realmente você não espera, você acha que a pessoa tá ali num tal dia e no outro dia ela já tá, né, entende? E você às vezes se culpa por não ter falado com aquela pessoa, não ter ajudado, entende? Então assemelha muito a isso. Então, com esse sentimento de culpa, a própria Pomni tenta ajudar ele, mesmo ele estando abstraído. A cena tenta entender que ela entrou, tipo, na mente dele. Realmente entrou dentro da abstração, mas isso aí é como se fosse entrar na mente dele para tentar conversar com ele. Já dentro do Jax, dentro da mente dele, ou sei lá, só dentro dele mesmo, é um local com um monte de porta, assim, que representa muito o pensamento do Jax de cada pessoa. Ou seja, tem a porta da Pomni, tem a porta da Gangly, e tudo isso quando ela abre, ela vai vendo o que ela pensa de cada um. E eu não posso colocar aqui a imagem em si, porque senão eu vou tomar copyright. Então a Pomni vai abrindo porta por porta até chegar uma porta onde ele lembra do seu passado. E o passado dele é um pouco complicado. O passado, ele foi que nem todos ali que chegaram, né? Chegaram no circo, todo assustado, e conheceram novas pessoas. As pessoas que o Jack conheceu foi uma nova personagem chamada Rabbit e o próprio Kaufman, né? Que abstraiu lá no primeiro episódio. E nisso eles tinham uma amizade muito forte. Mas o desenvolvimento do passado dele é mais com essa tal da Rabbit aí, que é um sapo verde. E o que aconteceu? Eles eram muito amigos, né? Sempre ficavam juntos. Mas aconteceu de um dia o Jax conversar com essa tal Rabbit, né? E ele acabou se abrindo, contando o seu passado. Que o pai dele não dava muita atenção pra ele, que sempre tava lá, mas não parecia que tava lá, porque, né? Se a pessoa tá num local contigo e não te dá atenção, ela não está muito presente. O pai dele acabou indo embora, acabou largando ele com a mãe dele. E isso causou na mãe dele vários problemas na mente dela. Até que um dia o Jax e a mãe dele brigaram. E chegou um ponto dessa briga causando algo grande. Jax acabou empurrando a mãe dele para trás na hora da briga. E a mãe dele acabou batendo a cabeça em algum local, não sei se foi no chão ou na quina, caiu no chão e acabou não levantando mais. Mas o Jack não sabe se ela ficou bem ou não, porque ele acabou correndo, acabou indo embora, acabou morando na rua por um longo tempo. Tecnicamente, Jax acabou, né, mata a sua própria mãe. Mas isso não tem muita confirmação disso, já que não mostrou o que aconteceu com a mãe dele. Então, entre aspas, ficando meio a meio, né? E o problema nem é isso. O problema do passado do Jax nem é isso. É que quando ele se abre pra essa pessoa, ele fica meio que com medo da pessoa revelar o seu, né, o seu passado, o seu segredo. E quando ele se abre, ele tenta não ter mais contato com aquela pessoa e fica com medo dela, sei lá, acabar dizendo que ele acabou, né, mata a sua própria mãe, entende? Então ele acaba ignorando essa menina, a Rabbit. E todos os dias ela tentava conversar com ele e ele só ignorava, fingia que não existia e tal. Até que um dia ela realmente se cansou de falar com ele, não se cansou, né? Deixou ele em paz e por isso acabou, né, abstraindo. Não que o Jax fosse o culpado disso, mas ele teve culpa sim, né? Já que o Jax queria falar com ela também, só que por algum motivo da psicologia humana ele ficou com medo.
ficou com medo de falar. Isso acontece muito quando a pessoa revela muito o seu segredo, revela se abrir para a pessoa. E ela acha que isso aí vai ser algo vergonhoso, revelar o seu passado, ou algo que as pessoas vão humilhar ele, alguma coisa assim. Então ele tenta até mentir também, falar que aquilo tudo que ele falou foi uma mentira, entende? Ou seja, o Jackson não tem autoconfiança nem nele mesmo e nem nos outros. Depois de revelar tudo isso, no meio do pensamento do Jax, é claro que ela estava no meio do pensamento dele, ela acaba encontrando realmente o próprio Jax, né? E eles acabam conversando, né? Jax xinga ela, manda ela sair, mas a Pomni continua insistindo lá. Isso também representa muito também as pessoas que querem realmente ajudar. Mesmo o Jax querendo se afastar e não querendo conversar, a Pomni foi lá e praticamente obrigou ele a conversar com ela. Mesmo assim, parecendo uma coisa boa, parecendo que o Jax ia voltar, ele acaba não voltando. A Pomni acaba saindo da mente dele, mas ele ainda continua abstraído. E quem volta do nada, realmente do nada, não tem nem sequer explicação, o Caim. Caim literalmente volta do nada, não tem nem sequer uma explicação. Aí acabou voltando pro circo digital pra redimir os seus, sei lá, pecados, alguma coisa assim. Não sei se já tem pecado, mas acabou tentando se redimir com as pessoas. E com isso ele falou que não quer mais segredo, quer sempre, né, ser verdadeiro e tal. E acabou revelando o maior plot da série, mostrando assim num telão a vida dos próprios participantes que estavam ali no presente, que era a Pomni, a Haga, todo mundo, todo o circo ali, falando que a Hagatha era uma menina rica e tal, o Kingo era um pai de família, a Gengli era uma mangaka, o webtoon, a Zubul era uma barman, uma pessoa que fica no bar, né? E o Jax era aquela pessoa que nós vimos, né? Que acabou fazendo isso e ficou alguns meses na rua virando mendigo. Mas agora, no presente momento, ele tá trabalhando como entregador e tá se recuperando. Quando ele falou agora, isso já mostrou que eles realmente não são reais. Aquilo é só um scan neural, ou seja, uma leitura neural deles mesmos que estavam na vida real. Ou seja, eles são, entre aspas, uma IA. Ou seja, isso aí é o maior plot que eu já vi em várias outras séries, cara. É maravilhoso. A partir desse momento que ele sabe que é uma IA, eles tentam viver ali. Isso daí, esse final é, tipo assim, muito, muito foda, cara. Teve gente que achou o final merda, mas ela tem uma representatividade muito grande, já que até na vida real, ou até mesmo no ciclo digital, eles sempre tentam fugir dos seus problemas, do próprio local, ou do trabalho, ou não sei o que. Sempre tentam fugir. Sinceramente, cara, não tem como fugir da vida real. E não importa onde você esteja, você tem que aprender a viver. E é isso, que é circo digital.